Fala, meus amados, fala, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal que está sendo direcionado aqui por Deus. Eu quero trazer uma palavra hoje para você de direcionamento. É isso mesmo, o Espírito Santo tem me ensinado sobre direcionamento já há um tempo, não faz muito tempo, faz pouco tempo, e eu achei assim pertinente de trazer essa palavra para você. E olha que Jesus nos alerta sobre esse direcionamento em Mateus 10, 16, que fala assim: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como a serpente, e inofensivos como as pombas. Muitas vezes a gente está em certos lugares, em certos ambientes, muitas vezes tomado pelo inimigo. E Jesus, ele fala bem claro, eu vos envio. Muitas vezes Jesus vai nos enviar a certos lugares. Estaremos em certos lugares debaixo da autoridade, da direção de Deus. Você está ali porque Deus enviou você. Quando eu chego em lugares, principalmente local de trabalho, eu sei que foi Deus que me colocou ali. Só que eu não tinha discernimento para pedir orientação para Deus. Eu não tinha sabedoria para pedir, para conversar com Deus e entender por que eu estava ali. Hoje eu tenho mais. Hoje eu já pergunto para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito? Qual o objetivo? E quando a gente tem intimidade com Deus, Deus ele vai nos revelando. Pouco a pouco ele vai nos revelando. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Às vezes você está ali para curar alguém. Só a sua presença vai curar alguém. Às vezes você está ali para orar por alguém. Às vezes você vai estar ali para trazer um direcionamento para alguém, em palavras, em conselho. Eu aprendi a perguntar para Deus o que eu estou fazendo ali. Por mais que muitas vezes seja dolorido. Aqui Jesus deixou bem claro. Eis que os envio como ovelhas. Uma ovelha é sensível, uma ovelha ela é mais sensível às coisas, né? Ela precisa mais de cuidado. Mas aqui Jesus ele fala assim: pois eu vos envio no meio de lobos, mas seja sensato, né? Como a cobra e simples como a pomba. A pomba, você chega no local, ela sai. A cobra ela é astuta, ela percebe, ela fica olhando, ela fica analisando, avaliando. E muitas vezes eu fui mais pomba do que serpente. Como assim, Nelly? Você não foi muito serpente? Olha, calma, eu vou te explicar. Jesus fala que precisamos ser astuta, esperto, ligeiros. Temos que estar vigiando. A cobra, ela é venenosa, você chega perto dela, ela já quer te dar um bote, ela já quer se defender. Muitas vezes você vai chegar perto dela, ela vai correr, ela vai fugir. Mas ela está ali sempre observando, tentando entender o que você vai fazer ali naquele momento. E muitas vezes Ariela, eu fui muito pomba, eu fui muito inocente, eu fui muito simples, na verdade. Mas eu esquecia de ser astuta. E o Espírito Santo da verdade tem me ensinado a ser astuta. Eu tenho aprendido a vigiar através da palavra de Deus. Muitas vezes você vai estar em um lugar cheio de lobos, cheio de lobos. É aí que você tem que entrar com propósito com Deus. É aí que você tem que perguntar: Senhor, me ajuda, me dá direção, porque sozinho eu não consigo. É aí que você tem que orar. Você olha para um lado direito, você olha para um lado esquerdo, é como se você estivesse sozinho e sozinha. E hoje eu venho com esse direcionamento para você. Muitas vezes você está num lugar com propósito e objetivo de Deus. Deus quer que você esteja ali por um tempo. Muitas vezes para te ensinar algo, muitas vezes para te ensinar a ser forte, muitas vezes para te ensinar a ser mais astuta, muitas vezes para te ensinar a perdoar mais rápido ou para curar alguém. E só que Jesus deixou bem claro: eu vos envio em meio de lobos. Muitas vezes não temos como fugir disso. E eu te direciono nesse dia, nesse horário que você está vendo esse vídeo, a pedir direção cada vez mais para Deus, a não entrar mais em lugares
como comum. Você entra para comprar alguma coisa e sai. Você chega para trabalhar e sai. Não olhe mais dessa forma. Comece a ter pedir para Deus ter visão espiritual. Você precisa começar a olhar as coisas de um lado espiritual. Muitas vezes você vai estar em um lugar que Deus ele quer que você aprenda algo ali, que você cure alguém ali, que você ore por alguém ali. E você às vezes está só focando no problema, só focando nos lobos. Mas você precisa entender por que Deus está te colocando no meio de lobos. Por que Deus está permitindo, muitas vezes, aqui Jesus deixa bem claro, eu os envio no meio de lobos, seja prudente, seja sensato, vigie. E muitas vezes você vai estar em um lugar tomando só patada do inimigo e não está entendendo. Você tem que estar com direção do Espírito Santo, você tem que pedir, você tem que começar a pedir. A direção do Espírito Santo. O Espírito Santo me revela, me ensina, me mostra como que eu devo me comportar aqui, com quem que eu devo tomar cuidado. E o Espírito Santo ele vai te revelar porque eu falo isso. Por que eu estou te dando essa direção? Porque o Espírito Santo tem me direcionado dessa forma. Às vezes a gente perde a paciência, mas quando você chega para Deus, Deus ele te revela qual é o propósito e qual é o objetivo. Mas nunca entre mais em nenhum lugar, nunca mais entre em nenhum lugar sem querer entender qual é o propósito. Não seja mais ingênuo, ingênua, de achar que muitas vezes você está ali por acaso, tá? Mas pergunte para Deus qual é o objetivo principal, qual é o propósito, qual é o objetivo. Mas Jesus deixa o alerta aqui, seja sensato. Seja simples como uma pomba, astuta como uma cobra, porque eu vou enviar vocês no meio de lobos. Imagina lobos ferozes, lobos com fome, querendo te devorar. E muitas vezes você está passando por uma situação na qual você não entende e você está ali por vontade de Deus. Então eu te direciono hoje a perceber, a identificar os ambientes que você está, com quem você está, a perceber se está acontecendo coisas com frequência ali, se está tendo muito ataque, se não está tendo. E você vai entender que tem algo a mais ali. Você vai identificar os lobos, você vai entender que você está de fato no meio de lobos. Mas Deus ele tem um propósito e um objetivo muitas vezes nisso, porque Jesus deixa bem claro, eu vou enviar vocês para meio de lobos, sejam sensatos, então seja simples como a pomba. Você chega nos ambientes, quando for para você sair, você sai. Você tem que ser astuta. A cobra, ela vigia, ela olha, ela observa o que você vai fazer, muitas vezes, para sair fugindo, ou muitas vezes para te dar o bote. Mas ela está ali sempre ligada. Esteja ligado aos ambientes que você está. Perceba qual é o momento de você sair. Qual é o momento de você sair. Qual é o momento de você fugir, de você sair? E qual é o momento de você ficar assim, ó, disperso? Peça para o Espírito Santo. Eu tinha muita dificuldade. Eu sempre fui mais pomba do que astuta. Mas o Espírito Santo me ensinou, a palavra de Deus me ensinou a ser mais astuta. Hoje eu não confio em todos. Hoje eu tenho direção até algo para comer que alguém me dá. Muitas vezes eu não aceito, muitas vezes eu aceito e não como, muitas vezes eu oro. Convites, risadinhas, pessoas que olham para você dando muita risada. Não que muitas vezes não são todas as pessoas, mas você precisa identificar quem são os lobos. Quem são os lobos e perguntar, Senhor, por que eu estou aqui nesse meio desses lobos? Qual o propósito, qual a direção que o Senhor tem que me dar aqui? O que eu preciso fazer? Como eu devo me comportar? E eu falo isso para você por experiência própria. Eu não entendia por que eu estava em certos lugares. Por que aquilo estava acontecendo comigo? Eu não entendia. Mas sempre teve propósito e objetivo. Sempre era algo que eu precisava aprender a lidar. Muitas vezes o Espírito Santo ali me mostrou, eu conseguia sentir muitas vezes que a pessoa estava pensando sobre mim e eu achava que era coisa da minha cabeça. Então Deus ele vai te revelar, ele vai te falar em sinais, em comportamento das pessoas.
Ser astuto, direcionamento. Hoje eu te trago essa palavra de direcionamento. Seja astuto, simples como uma pomba, astuta como uma cobra. Não ignore os sinais. Não ignore os ambientes que você está inserido. Não ignore. Sempre pergunte para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me enviou no meio de lobos? Qual é o propósito e o objetivo? O que eu preciso aprender ou então o que eu preciso ensinar? E ore constantemente, ore, busque direção. Se você está cansado, cansada, busque direcionamento. Seja mais sensato. Tenha curiosidade de entender o mundo espiritual. Tenha curiosidade de entender o que Deus quer que você faça ali. Por que Deus quer que você esteja ali naquele momento. Muitas vezes você vai sair de um lugar e Deus vai fazer você voltar. Pergunte para Deus: Senhor, por quê? Qual o propósito nisso? E muitas vezes vai ser sim no meio de lobos. No meio de lobos. Mas tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus fala: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E hoje essa palavra é de direcionamento para você. Direção. Seja sábio, seja sábia. Busque entender por que você está ali no meio de lobos. Mas com o lado espiritual. Não olhe mais para o mundo físico normal. Esse mundo que a gente vê aqui. Mas tenha sabedoria de perguntar para Deus, pedir direção para o Espírito Santo. Seja simples como uma pomba, astuta como uma cobra, mas lembre-se que Jesus falou: eu vou enviar vocês para o meio de lobos. Entenda, perceba o que Deus quer fazer ali na sua vida. Não ignore os ambientes que você está inserido, não ignore. Peça direção e revelação do Espírito Santo de Deus. Fica com Deus, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Comente, compartilhe, se vier alguém na sua mente, compartilhe. Comente, deixe um comentário e me dê um feedback aqui, ok? Beijão, fica com Deus.